Este é o canal Disco Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. E no lado B de hoje estarei dando continuidade à série A Balança do Sábio. A série leva este nome porque tanto no livro de Provérbios quanto no livro de Eclesiastes, o autor ou os autores frequentemente utilizam uma expressão de comparação, dizendo melhor é alguma coisa do que outra coisa. É como se colocasse na balança duas atitudes ou duas situações e dissesse qual é a melhor, qual é a correta. Antes, quero lembrar que este canal contém 4 programações. O Discoteca ainda existe, o Sintetizador, o Lado B e o Backmasking. Você pode entrar na playlist do canal e assistir a estes 4 tipos de vídeos separadamente. Aproveito também para pedir que curta, comente e compartilhe, não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E o tema de hoje é votos. E não se esqueça, tudo o que eu disser você deve examinar e ficar com o que é bom. O texto base está em Eclesiastes 5, verso 1 a 7, que diz: Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. O sábio nos chama a atenção para o que falamos a Deus, mais especificamente aos votos que fazemos a Ele. Um voto é um compromisso que é firmado com alguém. Você voluntariamente se propõe a fazer algo e deve cumpri-lo. É o que comumente hoje muitos cristãos evangélicos chamam de propósito e os católicos romanos de promessa. Os votos, promessas ou propósitos têm como intuito receber alguma bênção de Deus, seja de que ordem for, um bem material, uma cura, fortalecimento na fé, etc., ou para consagração da vida a Deus. Como vimos no texto lido no início, naquela época já havia pessoas que faziam votos de forma errada e por motivos errados. Muitos votos consistiam em não necessariamente você se comprometer com Deus, mas outra pessoa. Relacionava-se outra pessoa na realização do voto sem ela saber, sem ela ter nada a ver com a história. Isso era um risco muito grande. Um exemplo está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, que conta o voto que Ana fez a Deus. Ela estava muito triste por ser estéril, ou seja, ser incapaz de engravidar. Ela orou fazendo um voto ao Senhor. Disse que se Deus concedesse a ela o favor de ter um filho, ela o entregaria para servi-lo. Deus, então, capacitou-a a ter um filho e, como prometido, ela o levou à casa do Senhor para que ele dedicasse sua vida a servir a Deus. E Samuel, o filho nascido, foi um grande profeta.
temente a Deus. Outro exemplo encontra-se no livro de Juízes, capítulo 11, em que Jefté faz o seguinte voto: quando eu voltar da batalha vitorioso, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, o oferecerei em holocausto ao Senhor. Ocorreu que a filha única de Jefté foi a pessoa que primeiro lhe saiu ao encontro, e ele teve de cumprir o voto. O primeiro exemplo foi bom, já o segundo, ruim, precipitado, ou seja, feito sem pensar. Em Provérbios 20, verso 25, o sábio diz: é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Jefté certamente se precipitou. Havia ocasiões raras em que um voto poderia ser descumprido, ou melhor, anulado. Seria por meio de uma figura de autoridade. Por exemplo, um pai poderia anular um voto que sua filha tivera feito, e um homem poderia fazer o mesmo com sua esposa. Isso está no livro de Números, capítulo 30. Disse isso apenas para chegar ao ponto de que muitas pessoas hoje cometem erros ao fazerem votos, promessas, propósitos com Deus. Põe-se a fazer certas coisas nas quais acham que Deus precisa que façam. Talvez pensando que se fizerem, Deus os amará um pouco mais. Ou pensando que, se fizerem, Deus se tornará um pouco mais Deus. Também, muitos se colocam a fazer votos sem nenhuma reverência. Dizem, por exemplo, se me conceder o que eu quero, eu farei tal coisa para o Senhor. E ai de Deus não conceder a vontade do coração da pessoa. A pessoa ainda ficará indignada com Deus e até ameaçará a Deus, dizendo que não fará mais nenhuma obra para ele e que vai se desviar. Não sabendo esta pessoa que, na verdade, já estava desviada há muito tempo. Pior ainda quando o tal começa dizendo: se tu verdadeiramente és Deus, insinuando que se Deus não fizer o que ele pediu, Deus não é Deus, não é tão poderoso assim, ou que não existe. O sábio diz para sermos reverentes. Ser reverente é ter um respeito profundo por alguém. E este tipo de atitude para com Deus é uma total falta de respeito. Em algumas promessas que Deus fez ao seu povo, há uma condição, há um se no meio da promessa, seja implícito ou explicitamente, como, por exemplo, podemos ver no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, do versículo 14 a 20, quando Deus faz a seguinte promessa, dizendo a Salomão, lerei resumidamente. Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Versículo 17. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi. Versículo 19. Mas, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. A criatura tem perdido a noção de seu lugar. É Deus quem coloca a condição, porque Ele é Deus, Ele é quem comanda, Ele é o dono da bênção. Se cumprirmos a condição, Deus, que é fiel,
cumprirá a promessa. Mas nós, quem somos nós para exigir algo de Deus e lhe impor condições? Podemos, claro, fazer nossos pedidos, nossos votos, por que não? Mas sempre com humildade e temor a Deus. Deus é o Criador, nós a criatura. Deus é o oleiro, nós o barro. Por conseguinte, devemos ter respeito e não querer inverter os papéis. Tenhamos reverência e pensemos naquilo que estamos pedindo. Não sejamos precipitados. Não cometamos atitudes equivocadas e arrogantes para com Deus, pois no final é nós quem sairemos prejudicados. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao tema Votos, da série A Balança do Sábio. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.